Salmo de número 141, o verso 2 diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Quero pegar essa primeira parte aqui, ó. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Então aqui o salmista, é um salmo de Davi, ele ora para que ele seja preservado no meio da tentação. Entre tantas coisas que estavam acontecendo à sua volta, ele pede então que Deus inclinasse. Ele começa dizendo no verso 1 do Salmo 141, Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Daí ele complementa isso aqui, não é? Que suba a minha oração perante a tua face como incenso. E interessante que no último livro aqui da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 8, diz o seguinte, verso 3, 4 e 5. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Bom, eu quero ressaltar a questão da importância da oração, da intimidade com Deus, através da busca de Deus pela oração. É importante você desenvolver tempo de oração de qualidade com Deus. Não aquela oração que você entra para conversar com Deus e já quer sair. Não aquela oração que você deseja continuar falando com Deus. Também vemos que um dos homens da Bíblia, o Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Diz a Bíblia que ele se punha de joelhos, orava, e era costume, um hábito, 3 vezes. Ele orava. A prova disso é que, através dessa atitude de oração, se levantou pessoas ali com outras intenções, querendo derrubar Daniel, vamos assim dizer, né? Puxar o tapete dele. Porém, essa turma aí não sabia que Daniel era íntimo de Deus. E quem tem essa intimidade com Deus, pode todo mundo arquitetar contra essa pessoa, mas não vai ter sucesso, porque Deus vai dar livramento. A prova disso é que Daniel, para quem conhece essa história bíblica, que é um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, para quem é novato e está aprendendo com a gente, por isso que eu dou esses detalhes. Daniel, ele orava e ele continuou orando, mesmo diante da perseguição, mesmo diante ali de um conluio que fizeram contra ele, porque ele estava sendo fiel a Deus e ao rei também, que era o líder, né? O rei. E a Bíblia fala que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Ora, alguém poderia dizer, puxa vida, esse camarada serve a Deus, ora a Deus, é temente a Deus, é um homem íntimo de Deus e Deus permite ele ir para a cova. Pois é, Deus é assim mesmo. Ele te permite entrar numa cova, mas é lá na cova que o nome dele vai ser exaltado, porque ele vai te dar livramento, ele vai te dar vitória. Talvez alguns ouvintes já foram questionados a sua fé. Alguém já não chegou para você e disse assim, cadê o teu Deus? Por que você está passando por isso? Você não é cristão?
Você não serve a Jesus? Cadê o teu Jesus? Tenho certeza que muitos, todos nós, uma hora ou outra alguém, né, questiona. Então não é porque você está passando um momento de uma batalha na vida, um desafio, que Deus está alheio a isso. Não, pelo contrário. Então siga Jesus, caminhe com Jesus, fale com Jesus, agradeça, peça, interceda, se envolva na intimidade com Deus. É na intimidade que você conhece uma pessoa, então é na intimidade espiritual com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é intimidade. A oração é a ferramenta, a oração. Não vou falar aqui, a oração é um tema muito amplo, mas tem vários tipos de oração. A oração intercessória é aquele que você se coloca diante de Deus, pedindo em nome de Jesus em favor de alguém, seja da tua família, um amigo, um parente, ou quando você ora pela gente, você está sendo um intercessor. Tem muito assunto sobre isso, mas o meu foco é outro, é falar sobre a importância de você desenvolver a sua oração particular com Deus, a sua intimidade com Deus. A oração secreta que Jesus diz lá em Mateus 6,6, entra no teu quarto, feche a porta e fale com o Pai que te vê ali no secreto e vai te recompensar publicamente. Então Daniel, ele tinha esse santo hábito de orar, de falar com Deus. Então ele tinha muito crédito com Deus. E mesmo que armaram contra ele, mas Deus estava acima de tudo. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Deus está no controle de tudo. Então pode, nesse momento, o inimigo, o diabo, Satanás, as forças do mal, ou alguém influenciado pelo inimigo, estar armando alguma coisa contra você, mas se você está conectado com Deus, confiante nele, esse mal não vai chegar até você. Deus vai desfazer. E se acontecer como aconteceu com Daniel, a cova dos leões representa você estar numa situação difícil. Pensa bem, leões famintos. E ele é colocado ou jogado, que seja, na cova. O primeiro leão já poderia ter destruído Daniel. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu isso por quê? Porque Deus controla também os leões. Deus controla as feras. É isso aí, minha gente. Agindo Deus, quem impedirá? Deus está falando. Por que temer? Por que estar apreensivo? Deus está no controle. Então tenha intimidade com Ele. Deus é chamado de Pai. Deus é um paizão, mas Ele é Deus. Mas Ele não é um pai como eu sou pai, como muitos que estão me ouvindo é um pai de um filho, de uma filha, de vários filhos. Nós somos humanos, então estamos sujeitos a falhas e erros. Mas Deus é Pai. Ele não erra, Ele não falha, e Ele sabe o que fazer. Ele sabe providenciar tudo o que nós estamos precisando e que dependemos dele, de um milagre até mesmo. Ele tem esse poder. Então, quando você ora, você tem que entender que essas orações, elas são recebidas. Elas são acolhidas. Por isso que Davi está dizendo: suba a minha oração perante a tua face como um incenso. Então tem muitas orações que eu fiz lá no passado que algumas ainda não foram respondidas. Mas tem a hora certa. Tem a hora de Deus. A hora correta, a hora certa. Tem coisas que eu vou receber hoje que não é fruto daquela oração que eu fiz em casa de manhã, mas é uma oração que eu já fiz lá atrás, que talvez eu até já esqueci. É isso mesmo, a gente esquece, não é verdade? Você não lembra talvez da oração que você fez domingo. Talvez você não lembra. A não ser que você esteja repetindo todo dia essa oração e devido à situação que você está passando aí, você vai lembrar, né? Mas às vezes, né, fazemos muitos pedidos e a gente acaba esquecendo. Mas Deus não. Deus está observando, Deus está anotando tudo. Então, para concluir, para a gente orar essa reflexão, Daniel, ele orava. Olha que lindo isso aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Onde ele entrou? Na sua casa. Captou a mensagem, hein, mano? Maninho, irmãozinho, irmãozão. É isso aí, pessoal.
entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você entendeu? Como era um costume, ele estava orando. Mas diz a Bíblia que Daniel, preste bem atenção aqui, está escrito, eu estou lendo agora Daniel capítulo 6, diz assim: e apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, porque nele havia um espírito diferente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Você percebeu aqui? 120 presidentes. E tinha ali 3 príncipes. E desses 3 príncipes, um era um homem de Deus, Daniel. O camarada tinha um espírito excelente. Tinha um brilho diferente. Tinha o que os outros não tinham. Entendeu? E quando alguém tem o que Daniel tinha, evidentemente essa pessoa, ela é vista, o inimigo sabe que essa pessoa é uma ameaça para o reino das trevas. Olha o que Deus está falando. E ele sabe, o inimigo, o nosso inimigo, quando eu falo inimigo, eu estou falando as forças do mal e etc, né? Ou seja, ele tem alguns poderes, vamos assim dizer. Ele não sabe tudo, mas o pouquinho que ele sabe, ele percebe quem tem essa unção, quem tem essa graça que Deus dá. Entendeu? E Daniel se destacou, né? Porque ele tinha Deus, principalmente. Tinha intimidade. O homem falava com Deus 3 vezes. Então, meu amigo, é outro nível, né? O verso 4 diz assim: então os príncipes e os presidentes, ó o conluio aqui, ó a oposição aqui, ó. Os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Então eles começaram a ver na vida de Daniel se tinha alguma falha com relação ao trabalho dele diante do rei. E não encontraram, não acharam. Daniel era fiel à missão que ele tinha diante do rei, Dario. Ele estava ali porque foi um propósito de Deus estar ali. Ele não estava ali porque eu escolhi estar lá. Deus estava no negócio. Então, quando Deus está no negócio, quando Deus está guiando os seus passos, evidentemente vai ter levante, como teve na vida de Daniel. Deus não poderia ter eliminado essa galera? Deus não poderia, né, fazer diferente? Não. Mas Daniel falava com Deus, tinha intimidade com Deus. Os camaradas fizeram um pente fino na vida de Daniel e viu que não achou falha. Diz assim, ó: e não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Gente, essa palavra fiel vem de fidelidade. O cara era fiel. Então não tinha para ninguém. Não encontraram nada. O cara era fiel. E diz assim: e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Traduzindo, os camaradas ficaram pensando: poxa, esse camarada aí tá fazendo tudo certo, né? Então não tinha nenhuma brecha ali para que eles acusassem Daniel de alguma coisa contra o rei, né? Mas eles não pararam, né? O inimigo é astuto, né? Quando ele não vê uma coisa, ele tenta inventar alguma coisa. Tenta inventar uma mentira, alguma coisa assim, né? O verso 5, Daniel 6, verso 5 diz assim: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, aí eles foram para o outro lado, né?
Vão averiguar como é que ele, na lei do Deus que ele serve lá. Olha o que diz aqui. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha que galera artimanha. Isso aqui é uma artimanha do inferno, isso aqui. O diabo, ele tem a sua astúcia. E tem gente que é influenciado por Satanás. Seres humanos influenciados pelo inimigo. Então esses camaradas chegaram até o rei, toda aquela comitiva. Ó rei, fizeram todo aquele protocolo necessário ali, né? Juntou todas as autoridades e falou: rei, é o seguinte, queremos que o senhor assine aí um edito de 30 dias, só 30 dias. Você vê como a malandragem é assim, né? Você já percebeu? Eles pedem só 30 dias, um período, mas é um conluio, é uma armação. Mas eu quero ser profeta na sua vida para você que crê. Meu amado, se o inimigo está tentando armar contra você, mas você está firmado em Cristo, nas verdades de Deus, você pode até ir para a cova, como Daniel foi. Mas lá na cova, Deus deu o livramento para Daniel. E o mesmo Deus de Daniel é o Deus que nós cremos. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus de Israel. O Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus poderosíssimo que nos ama. Entendeu? Aí o rei não sabia o que estava rolando por trás, né? A maioria foi lá falar, né? Diz a Bíblia, no verso 8, capítulo 6 de Daniel: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, essa lei dos medos e persas, assinou, meu amigo, se era 30 dias, não podia revogar o negócio. Então, os camaradas amarraram ali, né? No verso 9 diz assim: por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Enquanto os camaradas estavam armando uma ali com o rei, e o rei não sabia que a intenção era outra, né? O rei não estava ciente do negócio, mas ele assinou. Enquanto os camaradas estavam numa reunião, Daniel estava em outra reunião. Só com quem? Com o Todo-Poderoso. Esse é o mistério, esse é o segredo revelado aqui agora para você que não sabe. Esse é o detalhe. O segredo é você estar em reunião com Deus. Exatamente, ele tem o domínio de tudo, ele está vendo tudo. Deus está vendo tudinho, tudinho, tudinho. Até aquelas injustiças contra a gente, contra você. Exatamente. Porque tem muitas pessoas que estão sendo como esses camaradas aqui, ó. Eles inventam, eles tentam fazer alguma coisa. O inimigo usa pessoas, como o Espírito Santo de Deus usa a gente. E você, então, tem isso também, né? Entendeu o lance? E, muito bem, o rei assinou. O que aconteceu? Daniel estava em reunião com Deus, falando com Deus. Aí os camaradas saíram da reunião com o rei, já tinha assinado a escritura, certo? Ficar tudo feliz, certo? Pensar, agora sim, agora nós vamos ver como é que está Daniel. O que acontece? Aí eles vão lá na casa de Daniel. E diz a Bíblia o seguinte: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel fazendo o quê, gente? Roubando? Corrompendo? Não. Acharam Daniel orando, que maravilha, oh glória. Você já pensou alguém te procurar e achar você orando? Que bacana, hein? Achou Daniel orando. Está escrito aqui, gente. Não estou inventando nada, está na Bíblia. Daniel 6, verso 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia. Me vem à mente aqui quando eu tinha 15 para 16 anos de idade. Eu cheguei tarde em casa. Naquela época era diferente de hoje, mas eu cheguei um pouco tarde em casa.
E quando eu chego em casa, morava só eu e minha mãe. Eu chego em casa, às vezes quando você chega mais tarde, você chega assim, pisando devagarzinho, né, para não fazer barulho, e as casas da época, de madeira, né, você tem que pisar para não fazer barulho, né? Eu entrei devagarzinho assim, fui pro meu quarto. E a minha mãe estava no quarto dela, de joelho, orando por mim. Entendeu o mistério aqui? Por que eu estou aqui? Fruto de oração de uma mãe que ora. Fruto de oração de um pai que ora. No meu caso é minha mãe, né? Meu pai faleceu muito jovem. Então eu cheguei, ela estava orando. Entendeu? Preocupada com o filho. E ela colocou o filho nas mãos de Deus, ao que deu. Entendeu, irmã? Para de reclamar aí. Para de ficar reclamando, murmurando, maldizendo. Ora mais que você ganha mais. Entendeu? Esse é o mistério, esse é o segredo. Essa é a bênção. Em vez de ficar falando, fofocando, né? Contando os problemas para todo mundo, conta para Deus de uma vez. Vai lá e ora. Entendeu? Então aqueles camaradas pegaram o Daniel orando. E é justamente o que não podia fazer. O edito que o rei assinou durante 30 dias não podia fazer isso. Mas Daniel não estava nem aí, porque ele estava falando com Deus. Ele não estava desrespeitando, porque era costume dele. Os caras já mandaram um WhatsApp pro rei. Se fosse hoje é assim, né? Já mandou uma mensagem lá pro rei. Chegaram, ô rei, é o seguinte. Não disse que tem que ser assim, assim, assim? Sim, então. Pegamos o Daniel. Aqui a foto, no Zap. Se fosse hoje é assim, os caras tiravam uma foto e mandavam no Zap. Entendeu? Pois é. Bom, eu vou deixar a conclusão. Se você quiser saber a conclusão, leia Daniel capítulo 6 inteiro, que você sabe a conclusão dessa mensagem. Eu vou orar agora. Se você é cristão e você lê Bíblia, você sabe o começo e o meio e fim da história de Daniel. Agora eu te pergunto, adianta eu conhecer a história de Daniel se eu não faço o que ele fez, que é orar? Não adianta nada, irmão. Não adianta nada você conhecer as histórias bíblicas e ficar contando as histórias bíblicas, né? Mas se você não pratica, irmão, não adianta nada. Essa é a verdade, irmãos. Tem que ser falado as verdades. Tem gente que não gosta, mas tem que falar. Não adianta você conhecer a história. Eu conheço. Às vezes eu encontro pessoas que estão meio afastadas da fé e comem, eu gosto da história do Davi, eu gosto da história não sei de quem, não sei de quem. Não sei. Falei, mas e daí? O que essa história está fazendo na tua vida? Aí fica assim meio. Não adianta nada. Não adianta eu saber as histórias bíblicas se eu não coloco em prática servindo a Deus como eles serviam, poxa. Claro que é bom conhecer as histórias bíblicas, mas só conhecer não adianta. Não é? Tem gente que usa várias histórias bíblicas para vários assuntos. Né? Hoje em dia até pessoas que não servem a Deus usam a Bíblia para falar de alguns assuntos, até é bacana, mas não quer dizer que porque ela falou que ela está vivendo aquilo ali. Né? Então Daniel não se intimidou. Quando ele ficou sabendo que o negócio estava assinado, ele continuou orando. É assim que funciona. Você está falando com Deus. Você não está falando com qualquer pessoa. Aí quando contaram para o rei, né? Aí o rei pediu que trouxesse Daniel até ele. Né? E a Bíblia diz que o rei gostava tanto de Daniel, que ele disse para Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei tinha fé, rapaz. O Deus que você serve vai te livrar dessa. Porque o rei não podia falar, não, eu não vou, que o Daniel é meu queridinho, não, eu vou defender. Não podia. O rei assinou, 30 dias, 30 dias, tinha que cumprir. Porque Daniel fez o que o edito dizia que não podia fazer. Mas Daniel estava falando com Deus, não estava fazendo nada errado. Entendeu? Só que, o que aconteceu? Qual que era a pena, a penalidade? Era uma perseguição. Viu essa palavra? Perseguição? Era uma perseguição. Mas olha, eu sei que você vai ler a Bíblia, mas vai que você não lê, né? Vou dar uma ajudinha para você aqui. No verso 22 do capítulo 6 de Daniel, diz assim, o meu Deus, isso já, o camarada já chega indo para a cova, né? Olha só, preste atenção nisso aqui. Vou ler para você o verso 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou fazer
e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o seu rosto, o seu sono. Ou seja, o rei gostava tanto de Daniel que o homem resolveu jejuar, e nem foi dormir. E não queria nem saber de tocar música lá, ele estava triste, por causa de Daniel. Olha que bacana, né? E chegando-se à cova, chamou por Daniel, no dia seguinte, com voz triste. O próprio rei foi lá chamar. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia, por acaso, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, e não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você está crendo em Jesus, meu amado? É isso aqui. Creia e verás a glória de Deus. Entendeu? Olha aqui os camaradas, olha o que sobrou para a galera opositora lá. O verso 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. É mole? Os acusadores de Daniel foram tudo para a cova, só que Daniel estava sozinho. Na cova, aí foi o pai, a mãe, o filho, até a família se deu mal, né? Você vê que isso aqui é um ensinamento, mas não dá para falar agora, deixa para outra hora. Entendeu o que Deus está falando, gente? Tenha intimidade com Deus, busque a Deus, tá certo? Deus fará justiça por você. Deus amado e querido, muito obrigado por este banquete espiritual, por essa instrução sensacional que nos motiva, Senhor, a continuar firme na fé, tendo intimidade contigo, porque esta é a palavra, intimidade com Deus. Deus, eu quero orar em favor de todos os ouvintes, internautas, amigos e amigas e todos da fé e todos que nos recebem com alegria, seja pelo rádio, pela internet e todos que enviaram os seus pedidos de oração, Pai. Eu peço ajuda, peço socorro, peço que a tua graça, favor, bondade e misericórdia alcance a todas as famílias que estão conosco neste momento da palavra e da oração da fé. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda artimanha maligna, ou todo conluio de Satanás contra esta pessoa, que todo mal seja desfeito agora, em nome de Jesus. Pai, nos dê sabedoria. Estamos lendo o livro de Provérbios nesse mês de julho. Dê ao povo sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Inspiração divina. Cubra com o teu sangue, Jesus, a minha vida, a minha família e a família de todos que recebem a nossa cobertura espiritual neste momento especial. Abençoa também os empresários, empreendedores, trabalhadores, as empresas, os autônomos, a todos que estão aí produzindo riqueza na nação. Abençoa o salário, o ganho pro labore, a retirada da aposentadoria. E abençoa também, ó Pai, os nossos apoiadores, que são intercessores e que são semeadores financeiros também para manter essa grande obra de evangelização. Abençoa, prospera, multiplica, que ainda hoje, nesse 5 de julho, haja uma virada de chave em favor desta pessoa e a provisão chegue, seja a saúde física, emocional, mental, psicológica, espiritual e também financeira. Abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separam também. Libera uma unção, que esta água se torne um remédio após essa oração. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, do escritório, as questões financeiras da empresa. Deus faz um milagre, que este mês de julho esta empresa tem um grande faturamento. Tudo aquilo que ela não conseguiu o mês passado, esse mês, em 5 dias, vai ter uma viravolta nessa empresa. E vai ter uma grande venda, um grande negócio. Assim eu declaro, assim eu profetizo a bênção da abundância e da prosperidade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus. Quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.